Unidos e fundador do Instituto Moriguti, Centro de Estudos em Envelhecimento em Veranópolis, no Rio Grande do Sul. O tema da sua palestra é Envelhecer Bem, o que é importante. Seja muito bem-vindo e receba as nossas salvas de palmas. Boa tarde a todos, é uma honra estar aqui com os senhores aqui. Muito obrigado pelo convite, muito obrigado pela indicação. Me sinto muito honrado de estar aqui do lado do meu colega, Dr. Marcos Cabreiro, grande geriatra. E eu sou japonês de nascimento, mas cresci aqui no Brasil. E tenho, nos últimos 40 anos, feito pesquisas clínicas na parte de envelhecimento. E o que eu vou apresentar hoje, diria assim, uma reflexão pessoal. É claro que tem bastante ciência por trás disso, mas além da ciência, eu queria que vocês entendessem que é uma reflexão pessoal que eu trago aqui. E o tema é longevidade, ou seja, vi bastante o que realmente importa. Tem tantas coisas, tanta informação na literatura, hoje em dia na internet, então não vou falar de coisas que todo mundo já sabe, comer bem, atividade física e tal. Hoje eu vou querer apresentar para os senhores a minha reflexão sobre o que realmente importa. Não sei se eu que faço, mas não tenho nenhum conflito de interesse em relação a esse tema, exceto o fato que eu quero ver bastante. Bem, o mundo está envelhecendo, todo mundo falou sobre isso. O Japão atualmente, juntamente com a Islândia, é um dos países mais envelhecidos do mundo. É claro que esse envelhecimento veio de uma forma gradativa desde a pós-guerra, década de 50, e nós somos geração que nascemos pós-guerra. Eu sou da década de 50, e naquela época a gente vivia pelo menos 30 anos menos em média do que agora, e nos últimos anos nós passamos a ter quase todos os países do mundo bastante. Então nossa realidade é que nós estamos envelhecendo, o mundo está envelhecendo, e nós temos que saber viver esse envelhecimento próximo. Então o que realmente é importante próximo? Bem, eu trago dados do Japão, e com licença do nosso cônsul geral aqui, que para mim foi inspiração, para tentar descobrir o que realmente era importante para envelhecer. São os dados do Ministério da Saúde do Japão, que mostram as barras desse lado são os homens, do outro lado as mulheres, expectativa média de vida em anos aqui. As mulheres sempre vivem mais que os homens. E o que nós podemos ver aqui? Em azul é a expectativa média de vida em anos. Quantos anos nós vivemos? E em verde, que é menor, eu vou dizer infelizmente menor, é a expectativa saudável de vida, ou seja, o tempo de vida que nós vivemos assim, felizes, autônomos, como estamos aqui. E no Japão, naquela época, isso é mais de 10 anos atrás, os homens viviam em média quase 80 anos, mas a expectativa média saudável era ao redor de 70, ou seja, mais de 9 anos vivendo dependente ou com alguma doença. E no caso das mulheres, já naquela época eles viviam mais de 86 anos, em média, número, né? E infelizmente, mais de 12 anos de tempo de vida, no final da sua vida, em média, com alguma incapacidade e trazendo sofrimento. E não é isso que nós queremos, né? Nós queremos envelhecer, mas envelhecer bem. Não adianta ter só o número de anos. E eu sei que depois o Marcos vai falar sobre o que é importante para prevenir. E a partir disso, começa a minha reflexão. Aonde é que nós temos que buscar o grande segredo para a gente envelhecer bem até o último dia das nossas vidas, de cada um de nós. Para o próximo, por favor. E o que realmente importa? O mundo inteiro está cheio de pesquisas, né, sobre comida, dieta, atividade física, suplementos e tal, mas eu fui mais a fundo. O que nos importa para os seres humanos? E o que fiz aqui foi uma busca, né, e nessa reflexão, o meu pai foi literalmente o fundador da geriatria moderna aqui no Brasil, na década de 70, início da década de 70, ele me ajudou muito. Hoje em dia, meu pai está com 99 anos, está lúcido, e é para quem eu peço conselhos. E quando comecei a pesquisar sobre qual é a real importância das coisas em relação à longevidade, ele diz assim: meu filho, procura descobrir para que o ser humano foi feito. E aí, próximo,
resposta está numa caixa de fóssil de um fêmur quebrado de 200 mil anos atrás, que está hoje no Museu da História Natural de Nova York, ali do lado do Central Park. Tem uma ala do Museu da História Natural do Central Park que é da origem do ser humano, a história do ser humano. Nós sabemos que nós, como sapiens, seres humanos de hoje, surgimos na face da Terra entre 200 e 300 mil anos atrás. E aí tem um artigo bem interessante de uma antropóloga americana que estudou bastante a vida inteira a origem do ser humano, chamado Margaret Mead, que é outro artigo científico que foi publicado no Nature, chamado O Primeiro Sinal da Civilização. Muitos podem achar que o primeiro sinal da civilização seria um machado de pedra, uma ponta de flecha, mas não. Ela diz que o primeiro sinal da civilização humana é um fêmur tratado e cicatrizado. Mas por que isso, né? Porque naquela época nós surgimos na face da Terra, idade das pedras, ou era paleolítica, né? Nós éramos os animais mais fracos, porque nós não tínhamos, nem temos hoje de garras e dentes, enquanto que outros animais eram mais fortes. Então, se a gente fosse apenas gente assim, aqui, estamos aqui, a gente teria sido extinto naquela época, porque os animais mais fortes, predadores, iriam terminar com a gente. Mas o que significa esse fêmur fraturado cicatrizado? E esse fêmur é bem interessante, porque toda análise mostra que a pessoa que tinha esse fêmur quebrou o fêmur, ou seja, não podia mais caminhar, mas o fêmur cicatrizou e viveu vários anos depois. E o artigo diz exatamente o que eu estou dizendo aqui. Um fêmur quebrado que cicatrizou, é evidente que alguém teve tempo para ficar com aquela pessoa que caiu e fraturou, que estava no lugar de perigo, tratou da ferida, se cuidou das pessoas, levou a pessoa à segurança e cuidou dela até que se recuperasse. Senão essa pessoa teria morrido. Ajudar alguém durante a dificuldade é onde a civilização começa. Isso é o nosso DNA que nós temos aqui hoje. Nós estamos aqui hoje porque nós temos nossa alma, nosso coração, nosso interior, esse espírito de ajudar alguém que está precisando. Eu tenho certeza que isso é ciência e é verdade, é isso que nos mantém hoje. E isso, se a gente esquecer isso, a gente não vai ver muito. Mas se a gente se lembrar disso e refletir um pouco mais, nós vamos ver que esse espírito de ajudar alguém que está em dificuldade é onde está o ponto, o segredo da nossa longevidade. Isso é embasado em ciência, eu vou mostrar alguns fatos próximos. Como bom japonês, o Iwasan sabia, sinal de longevidade, segredo de longevidade. No Japão, esse ideograma não significa só viver bastante, tá? É viver feliz, é um ideograma alegre, né? Próximo, por favor. E para pegar as histórias, vários já devem ter visto, no documentário Blue Zones, Netflix, são uma série, né? E um dos lugares chamados Blue Zones, né, é Okinawa, no sul do Japão. Eu sei que aqui em Londrina tem muitas pessoas que são descendentes de Okinawa, área de longevidade. Eu estive lá também várias vezes fazendo pesquisa, né? E naquela época, na década de 90, durante 10 anos, nós fazíamos intercâmbio com a Universidade de Okinawa. Nós íamos e vínhamos, e naquela época a comunidade mais numerosa de Okinawa no Brasil era Campo Grande. Então nós íamos e vínhamos de Campo Grande para Okinawa, e lá aprendemos muito. Vou falar um pouco sobre isso depois. Ilha do Sardenha, no sul da Itália, Loma Linda, Califórnia, e uma área da Costa Rica. Naquela época, nos primeiros estudos, aquela área da Grécia não estava ainda contida nesses estudos próximos. Bem, não vou falar da dieta, tudo, né? Porque cada lugar tem dieta diferente, etnia também diferente, genética diferente. Mas o que caracterizava, e que hoje em dia é muito valorizado, são dados científicos. Uma das coisas que caracterizavam esse lugar longevos, né, é que as pessoas comiam as refeições em família, ou junto com outras pessoas, não comiam sozinhas. E hoje em dia, infelizmente, tem tanta gente correndo sozinho, talvez um fast food, um hambúrguer, um pizza, sozinho no escritório, no carro. Mas um dos grandes segredos da longevidade é exatamente refeições em família. Aqui embaixo é de Veranópolis, que depois eu vou contar um pouco da história de Veranópolis também, onde nós estamos pesquisando nos últimos 30 anos. O próximo
é atividade física em grupo, caminhadas em grupo. Essa aqui é uma foto da Loma Linda no inverno, na Califórnia, e pessoas idosas caminhando juntas, né, agasalhadas. E em cima é o Okinawa. O Okinawa é mais quente, são as ilhas do extremo sul do Japão, onde é mais quente. E observem só, tem uma célula no meio, que está com 2 bengalas, né? Certamente essa deve ter artrose, dores, né, para a atividade de caminhar, pode ter que ser, talvez, para ser fraturado o fêmur, coisa parecida. Mas as amigas foram lá buscar e todos caminhando juntos. Então, assim, são coisas que não chamam a atenção até pouco tempo, mas vou mostrar que essas atitudes, né, nós estamos falando de atitude nesse encontro, né, são extremamente importantes. Refeições em a família com os amigos, caminhadas junto, né, ajudando o outro próximo, e também atividades em grupos. Isso certamente é uma das coisas mais importantes que vocês fazem aqui. Eu vi que tem grupo de idosos, assim como eu vejo grupos de idosos no Japão e aqui também. Essa aqui, no interior do Rio Grande do Sul, em Veranópolis, nós temos capelas, seriam vilas, né, capelas, se juntam ao redor de uma capela e se reúnem várias vezes durante a semana, mas principalmente sábados e domingos, as pessoas se reúnem e fazem atividades conjuntas de uma forma bastante solidária, né, ajudando um ao outro, perguntando se tem alguma família com dificuldade, e principalmente agora, muito recentemente, no ano passado, alguns devem ter ouvido noticiários que lá no sul nós tivemos uma enchente muito grande. Em Veranópolis, apesar de ser uma área de serra, foi exatamente por ser serra, né? Foi a área do estado onde teve mais deslizamentos. Então nós tivemos várias famílias que perderam casas, foram soterradas, e eu estava lá para fazer pesquisa. Impressionante a solidariedade das pessoas para ajudar os outros, né? E hoje, praticamente, apesar de várias casas terem sido, né, soterradas, as pessoas ajudando ainda hoje, as pessoas que estão necessitando se recuperar. E aqui embaixo, também em Veranópolis, todos os meses, né, nós temos o bairro da longevidade e a escolha da rainha da longevidade daquele mês, né? E eu sempre vou, né, no dia desse baile, e a única coisa que acontece é que eu fico muito cansado porque eu tenho que dançar com todas as meninas, né? Mas isso é muito legal, né? E aqui está sendo escolhida a rainha da longevidade. Assim, atividades em grupo, isso é uma coisa extremamente importante que fazem aqui, e isso posso garantir que é super importante, né? Nós vamos fazer o próximo. E essa aqui é um dos últimos slides que foi apresentado no grupo de pesquisa Blue Zones. O que é mais importante para ter vida longa? Desculpa que está em inglês. E o primeiro lugar disparado é relacionamento social, bons relacionamentos. Muito mais importante. Claro que outras coisas são importantes, tá? Não estou dizendo que não é importante. É claro que não fumar é importante, não comer demais é importante, fazer vacina contra a influenza é importante, atividade física é importante, não ser obeso é mais importante, tratar a pressão alta, o ar puro, né? Importante, tudo isso é importante. Mas disparado, o que determina a longevidade nessas comunidades são os bons relacionamentos, a integração social. E aqui é um parênteses, né? O conceito de longevidade não é um conceito individual, é um conceito coletivo. Ninguém fica longevo sozinho, nós ficamos longevos juntos. Próximo. Bem, a psicóloga Susan Pinker é uma das participantes das pesquisas de Blue Zones. Ela viveu vários anos na Ilha de Sardenha visitando esses vilarejos longevos na Itália, no sul da Itália. E recentemente ela lançou esse livro chamado Efeito Village Effect. E lá ela descreve o que ela, como psicóloga, pesquisadora, descobriu que era importante. Só que vou tomar banho. Pessoal, desculpa que eu saí de Porto Alegre, hoje era 3 da madrugada, e vim de avião e com a garganta bem seca. Bem, e esse livro, para quem gosta de ler,
bem interessante. Ela descreve as características das pessoas longevas e fala assim, né, em comunidades. Relacionamentos próximos de amizade e de amor curam, realmente deixam as pessoas mais saudáveis, ajuda as crianças a aprenderem o que é importante, ou seja, repassar a sabedoria para as crianças e faz as pessoas viverem mais, serem mais felizes. Ou seja, fazer as outras pessoas serem felizes deixa a gente mais feliz também. E isso é um dos grandes segredos da longevidade. Eu vou tomar nome que eu estou falando porque a Mirth sabe que eu tive uma viagem um pouco louca, e que ontem, para poder vir aqui, que eu sou funcionário público, trabalho nas hospitais clínicas, eu tive que ver todos os pacientes meus da minha equipe, que não ia poder escrever hoje e amanhã, e fiquei fazendo isso até 1h30 da madrugada, depois fui para casa e saí de casa às 13, e eu estou meio cedo aqui. Próximo slide, por favor. Pode passar mais uma vez. O estudo mais longo, provavelmente, sobre envelhecimento numa comunidade é o estudo da Harvard, o estudo de desenvolvimento adulto da Harvard, que desde 1938, veja só, desde antes da guerra, acompanhou os ingressos da Harvard e também moradores da Vila pobre de Boston por mais de 75 anos. E aos 75 anos foi feito um corte assim, para ver o que era o mais importante. E, claro, Harvard, ciência, e eu, antes de ser geriatra da supervisora, fiquei pensando, puxa vida, provavelmente o resultado aqui é colesterol, pressão e tal, né? E aí o resultado foi o seguinte, próximo. Pode apertar na mesa. O mais importante, assim como mostrava os Blue Zones, e não tem nada a ver com Blue Zones, tá? Esse aqui é um estudo de observação de 75 anos, seguindo pessoas, tá? Bons relacionamentos nos mantêm mais saudáveis, felizes, isso é mais importante, porque todos nós temos um objetivo na vida. E esse objetivo na nossa responsabilidade de cada um de nós é sermos felizes ao longo da vida. 2. A qualidade dos relacionamentos, né, mais próximos é o que importa. A pergunta, tem várias perguntas nesse questionário, nessa pesquisa, e a pergunta que mais indicava, né, quem ia viver mais, melhor, era a pergunta: se essa pessoa tem pessoa com quem se pode contar quando precisa. É que nem aquele que fica enfermo. Tinha uma pessoa que podia contar quando ficou enfermo. Então, se a gente tem alguém com quem pode contar quando a gente precisa, isso é fundamental, certamente uma das chaves mais importantes da longevidade. Próximo. Que as relações saudáveis protegem não somente nossa saúde corporal, mas também nossos cérebros. Nós temos muito menos demência, muito menos depressão quando nós temos bons relacionamentos, temos atividade ao longo da vida. Porque quem tem bons relacionamentos tem estilo de vida mais saudável, vai se cuidar mais. Né? Então, assim, 75 anos estão confirmando o que os estudos dos anos mostraram já. Os bons relacionamentos são fundamentais e isso faz com que a gente possa ver mais, melhor, mais lúcidos ao longo do próximo. Essa aqui é uma foto desse estudo mostrando vários amigos, que já são mais velhos, né? Várias pessoas desse estudo ainda vivem com mais de 90 anos e com suas famílias sempre juntas. Agora, esse estudo mostrou também, né, para o próximo, que a solidão mata. A solidão é praticamente uma doença. Né? Hoje em dia nós temos, o Marcos sabe, uma doença chamada insuficiência familiar. Né? Na verdade, não é só de família, mas pessoas que não têm com quem contar. Isso é uma doença. Né? E, infelizmente, quem está sozinho morre mais cedo, mais precocemente. Então, se tem alguém que está meio sozinho, vamos ajudar para que essa pessoa não fique sozinha. Né? A pessoa, infelizmente, mata o próximo. E em Veranópolis, onde começamos a pesquisa em 1994, e foi uma coisa interessante, porque eu fiz minha formação aqui e depois fui para o Japão, voltei para o Japão em 86, fiz doutorado, em 91 fui para os Estados Unidos e fiquei fazendo meu fellowship com um papa da dieta americana, que é o professor William Haas, e quando terminei a minha formação como geriatra nos Estados Unidos, estava voltando e ele me deu uma missão: Emílio, vai descobrir o lugar mais longevo do Brasil e
e vai tentar descobrir o que no Brasil é importante para viver mais e melhor. E, claro, que nós tínhamos dado outras, mas ele queria saber o que no Brasil era importante para viver mais e melhor. E começamos em 94. E hoje em dia, depois de várias publicações, como mostrar aqui alguns dados apenas, a cidade de Veranópolis é considerada também cidade amiga do idoso. E 10, 15 anos atrás recebemos título da Organização Mundial da Saúde, e esse monumento fica na entrada da cidade. E nós temos um instituto, que tem o nome do meu pai, Hollywood, que continuamos fazendo pesquisas e esperamos superar os 75 anos do Instituto de Harvard. Já estamos com 31 anos de estudo. E lá também, vou botar aqui na foto de baixo, bons relacionamentos é considerado um dos fatores mais importantes para a longevidade próxima. E aqui é um dos estudos que publicamos, é que quando nós publicamos, nós não temos conta, mas alguns anos depois, quando o Souvigny Hazard deu esse artigo, ele chamou a atenção para o próximo slide, por favor, que é claro que a saúde, aqui nesse lado, é importante para a vida longa e saudável. Temos que saber. E saúde não é ausência de doenças, tá, pessoal? Saúde, por conceito da Organização Mundial de Saúde, é estado de bem-estar físico, mental, social e espiritual. E logo, veja só, logo depois a família, o impacto de família. Claro que renda aqui no caso seria de recurso para viver o dia a dia, né? E depois vem o trabalho, que na verdade para quem tem 80, 90 anos não é a carteira assinada, mas sim sentir-se útil, ter algum trabalho que possa ser útil para a comunidade, e ter os amigos. Se a gente bota junto família, trabalho e amigos junto, ela tem um impacto muito maior do que ter saúde física apenas. Ou seja, o Instituto de Veranópolis, na verdade, já, também ao longo desses 30 anos, já descobriu que o que foi descoberto nas zonas azuis, no Instituto de Harvard, aqui no Brasil também é importante a gente ter bons relacionamentos, para a gente ter mais e melhor. Próximo. Mais recentemente, a gente participou do consórcio de 4 gerações. Esse Four Generation Study é um consórcio mundial. Temos vários núcleos de longevidade que participam desse projeto. E Veranópolis participou como um dos centros do estudo de Four Generation Study. O que é isso? O grupo italiano descobriu que famílias que viviam mais de 4 gerações ou mais juntas, eram mais longevas. E queremos descobrir a nível étnico, ou seja, no mundo inteiro, o que era importante. Em Veranópolis nós tínhamos também várias famílias com 4 gerações mais de 30 anos juntas, e tínhamos que ter um controle, que era alguém dessa família que migrou para uma cidade grande como Porto Alegre, São Paulo, e que estão vivendo sozinhos. E se viu acompanhando mais de 10 anos, e vimos as diferenças de marcadores biológicos. E realmente, essas famílias, pessoas que vivem 4 gerações mais juntas, tinham expectativa de vida maior, qualidade de vida melhor. Nós temos uma questão de qualidade de vida. E o mais importante, temos atualmente um achado biológico, que em Veranópolis foi um dos primeiros a publicar isso. Vocês sabem que as células têm uma porção de núcleos chamada telômeros. Telômero é uma parte do núcleo do cromossomo, que à medida que as células vão multiplicando, esse telômero vai diminuindo. E quando o telômero atinge um determinado tamanho, fica pequenininho, a célula morre, a célula para de se multiplicar. Então, o comprimento de telômero é considerado um marcador, assim, para a longevidade, ou seja, quanto maior o telômero, você vive mais. E, para uma surpresa muito grande do mundo inteiro, nós também, nós descobrimos que o telômero das pessoas que moram 4 gerações mais juntas encurta mais lentamente do que as pessoas dessa mesma família que foram morar sozinhas numa cidade maior. E aí nós vamos ver o que fazia isso, o que fazia com que as células das pessoas que moram 4 gerações mais juntas sejam mais longevas do que as pessoas dessa mesma família que foram em cidades grandes morar sozinhas. E aí foi uma coisa bem interessante. Temos vários questionários, e o questionário que mais teve relação foi a questão do perdão, da resiliência e de gratidão. Nós temos vários questionários nesse estudo,
E vimos que as famílias que moram 4 gerações juntas, imagina 4 gerações, a gente fala em conflito de gerações, tem que ter muita paciência, né? Aguenta o vovozinho que está falando alguma coisa que a gente não entende, aguenta aquele criança que está correndo e quebra tudo na sala. Então a gente tem que ser muito resiliente, tem que saber perdoar, né? E a gente viu também nesse estudo que atitudes como raiva, né? e braveza era assim que determinava o comportamento mais rápido. Ou seja, essas 4 gerações mostrou para nós que realmente o bom relacionamento entre pessoas é importante e intrinsecamente isso nos educa para a gente conviver, ser mais resiliente, ter mais capacidade de perdão. Isso está relacionado com maior longevidade e menor em comportamentos telômeros que dá longevidade de células. Próximo. Bem, para terminar, como um bom japonês não podia deixar de terminar minha fala como no Japão. Eu não sei qual é a foto que o Iwasan gosta do Japão, mas essa é a foto que mais gosto do Japão, é do Monte Fuji. Do lugar onde eu nasci, assim, na primavera, dá para tirar uma foto mais ou menos assim, que é bonita. Para mim, quando eu vejo hoje, meus 67 anos, eu vejo na água a vida, eu vejo a água como símbolo da vida. O Monte Fuji como algo imponente, um valor muito sólido. Isso para mim seria fé, cada um tem a sua fé, fé na vida que a gente vive. E na frente a cerejeira, a flor da cerejeira para mim representa o espírito japonês. Ele se prepara o ano inteiro, chega a determinada época do ano que é primavera, floresce, assim, de repente, ou seja, mostra a beleza do mundo. Eu vou tentar explicar aqui em números como isso é importante. Então, assim, as pessoas que estão em vermelho, mortalidade geral, as pessoas que tinham Ikigai, comparado com as pessoas que não tinham Ikigai, né? As pessoas que não tinham Ikigai tinham é difícil explicar a proporção, mas 50% mais chance de morrer e ficar doente mais cedo do que as pessoas que tinham Ikigai. As pessoas que não tinham Ikigai tinham mais 60% mais chance de ter doenças cardiovasculares. E veja só, mortalidade desse ano no Japão aqui, basicamente suicídio, 90% a mais de morrer de suicídio. E câncer também 30% a mais. Ou seja, o fato de a pessoa ter Ikigai para viver tem impacto direto, né, na longevidade saudável das pessoas. Próximo. E o que é o Ikigai? O Ikigai, claro que isso é uma construção feita por um neurocientista japonês chamado Moto Kemoto, né? E Ikigai é próximo, é viver aquilo que a gente gosta, que a gente ama, próximo. A gente tem que ficar bom nisso, a gente tem que se treinar e ficar bom nisso, próximo. Mas tem que ser também algo que o mundo precisa, que as pessoas precisam. Se lembra do primeiro slide que a gente vive, o nosso espírito, então nosso DNA, é de ajudar quem precisa, né? Daquilo que muito precisa. E por fim, a gente tem que viver, né? E nós temos que ser pagos, ou seja, nós temos que ser remunerados e sermos capazes de viver com esse trabalho. Próximo, o que a gente ama e se tornamos bons, é a nossa paixão. Próximo, o que a gente gosta e que o mundo precisa, que o outro precisa, a nossa missão aqui no mundo. Próximo, o que o mundo precisa e nós podemos ser pagos é a nossa vocação. Próximo, e o que aquele que a gente se torna bom, estuda bastante e nós podemos ser pagos da nossa profissão. Eu sou médico e pesquisador, né? E tudo isso junto. Próximo é o Ikigai. Se a gente visse tudo isso junto, e acho que muitos de nós aqui já vivemos isso, é por isso que estamos aqui, né? Isso é o Ikigai que no Japão faz, né, essa essência da nossa diferença entre pessoas que envelhecem bem mais, vivem mais e melhor do que as pessoas que vivem menos. Próximo. Então, assim, essa aqui eu acho que só o Iwasan que vai entender, mas assim, o que tem dentro por trás da ciência do Ikigai em japonês, mas a tradução está embaixo. O espírito do Ikigai contém intrinsecamente espírito de empatia, solidariedade, e é exatamente o que vamos relacionamentos, e ajudar-se mutuamente, tasquear para ajudar mutuamente, não prejudicar o próximo. Essa é a filosofia que está por trás dessa cultura japonesa Ikigai, que
faz a gente ver bastante melhor próximo. E fui visitar o Deus de Kikai, que fica em Naganoki. Um vilarejo, cerca de 1h30 de Trembá, de Tóquio. E esse é o Deus de Kikai. Em japonês é Pinkoro. Em japonês, Pinpi significa viver bastante ativamente, como falando. Koro é morrer de repente. Então o que nós queremos exatamente é o que esse Deus de Kikai representa, é viver ativamente e quando chega a hora, partir, sempre trabalhando com os próximos. Então, para terminar, pessoal, a mensagem que eu queria deixar para vocês, acho que a base de tudo é a gente ter boa convivência, famílias, amigos, e hoje em dia com rede social, mas rede social face a face, tá? Porque de tela, ela vale a pena, face a face. Saber com sabedoria, com o seu peso, tem que ser muito, outras manhãs que você vai comer sabiamente, isso todo mundo sabe, a informação que dá comida saudável, todo mundo sabe nem como falar. Viver com alegria, viver com o significado de cada um, o propósito de cada um, e também a atividade física. Isso é importante aqui nas comunidades longevas, as pessoas caminham juntos. Então, foi assim, gráfico, resumo, eu queria desejar a todos uma boa longevidade, mas com saúde, qualidade de vida, boas companhias, e que todos sejam muito felizes. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Emílio Moriguchi. Pete, por favor, em nome do nosso Festival Solgeros, claro, nós não temos como agradecer a sua presença aqui, mas receba uma lembrancinha muito especial aqui da nossa organização, né? E cadê o nosso Ricardo, fotógrafo? Eu quero pedir, aí, muito bem. Obrigado, viu? Aí, ó, só registrar aqui. Eu vou pedir, doutor Emílio, que se o doutor Cabreira puder tirar uma foto com ele junto com o nosso cônsul, quero convidá-lo também aqui do lado, pode ser, 20. Eu vou fazer pro